Beleza, pessoal? Que nem a gente estava falando na aula anterior sobre as figuras de linguagem, a gente vai aplicar elas num contexto muito comum no nosso dia a dia, que são os textos publicitários, os anúncios publicitários, tá bom? Quando você está rolando o feed do Instagram e tem uma propaganda de tênis, por exemplo, ou quando você está assistindo o jogo do seu time e entre um tempo e outro tem uma propaganda de carro, eles usam de recursos estilísticos da língua portuguesa para poder chamar a atenção do espectador, do leitor, né? Os textos que a gente vê no dia a dia, os textos informativos, como por exemplo uma bula de remédio, ele não tem muito espaço para interpretação, ele não pode ter espaço para você interpretar de 1000 formas diferentes. Ele quer te passar as indicações e as contraindicações ali daquele remédio, né? Ele quer te passar aquela informação de forma rápida. Então muitos recursos que há na língua, como as figuras de linguagem, os intertextos, os imperativos, ele vai acabar não usando, né? E isso acontece nos textos publicitários. Eu separei 4 exemplos aqui para a gente dar uma olhadinha. O primeiro é: quem dera se todo homem fosse uma Brastemp. Eles usam aqui o recurso da metáfora, né? Eles falam que nem todo homem é uma Brastemp, logo tem homens que são uma Brastemp, né? E qual que é a ideia aqui que essa frase está passando? Que a Brastemp ela é confiável, que ela é durável, que ela é pau para toda a obra, que ela está do seu lado, que ela está querendo te ajudar, né? Então quem dera se todo homem fosse confiável, quem dera se todo homem estivesse do seu lado. E essa frase, ela não é uma comparação porque ela não é explícita, ela é implícita. Se tivesse aqui, ó, quem dera se todo homem fosse como uma Brastemp, aí seria uma comparação. Como o como não existe, como é quem dera se todo homem fosse uma Brastemp, é uma metáfora. Fechou? Tem uma outra frase aqui pra gente ver um pouquinho sobre anáfora, que é: use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. É uma frase da Batavo, uma campanha da Batavo. Essa campanha ela é uma campanha de lactobacilos vivos, de iogurte, e qual que é a ideia que ele está passando aqui? A ideia de que quando você está com a flora intestinal controlada, quando você está com todo o seu corpo, todas as funções fisiológicas corretas, você pode ser livre para usar o que você quiser e fazer o que você quiser. E ele usa o saia de várias formas diferentes aqui. Na primeira frase ele está usando como substantivo e nas demais ele está usando como verbo. Então use saia, está falando de saia de roupa, tá? E nas outras frases ele está falando de verbo, né? Saia de dia, verbo sair, para você sair de fato. Saia de noite, saia de si, saia onde você quiser. Esse recurso de você usar a mesma palavra em frases e orações diferentes, você repetir a mesma palavra ou os mesmos termos, se chama anáfora, que nem a gente estava vendo na aula anterior, tá? No terceiro exemplo aqui a gente tem: use o boticário e ponha o lobo mau na coleira. Aqui o boticário ela está fazendo um intertexto com a história do Chapeuzinho Vermelho. No banner que estava escrito essa frase, tem uma mulher branca com um Chapeuzinho Vermelho, já ajudando a construir a ideia dessa brincadeira com o conto de fadas. Na história original, o lobo mau, ele, como geral, ele é realmente o vilão da história. Aqui, nessa frase, a gente tem uma reviravolta, né? Aqui não é o lobo mau que é o vilão. A ideia é que se você usa o produto ou boticário, você é uma mulher empoderada. Você vai colocar o lobo mau na coleira, tá? E esse recurso de brincar com histórias e com textos diferentes se chama intertexto. A gente vai ver na próxima frase um pouquinho sobre ideologia, que está presente nas 3, tá bom? Carros que, mesmo parados, mostram aonde você chegou, Volkswagen. Qual que é a ideia que está passando aqui nessa frase? É a ideia de que se você tem um Volkswagen, você é uma pessoa bem-sucedida, você chegou lá, você venceu na vida, tá bom? E logo, quem não tem um Volkswagen, não venceu na vida, não é bem-sucedido. A ideologia ela está muito presente nessa frase e está presente também nas outras. A ideia de que a gente só se identifica como sujeito quando a gente consome. Então, se você é um consumidor Volkswagen, você é bem sucedido. Se você é um consumidor ou boticário, você é uma mulher empoderada. Se você é um consumidor Brastemp, você é um cara confiável, você é um cara pau para toda obra. E é uma ideologia, né, que ela favorece quem consome e desfavorece quem não consome. E a gente, como consumidor, tem que estar atento a esse tipo de ideologia, esse tipo de ideia presente nas campanhas publicitárias. Na próxima aula, a gente vai fazer um trabalho, vocês vão idealizar um produto, pode ser um bolo de pote, uma camiseta de time personalizado, o que vocês quiserem, e vocês vão criar um slogan para essa marca, vocês vão criar um texto usando esses recursos estilísticos. Fechou?